Olá, estudante! Eu sou a professora Maria Lua Ribeiro e seja muito bem-vindo à aula de Criação e Produção de Materiais para Mídias Digitais. Nessa primeira unidade, vamos estudar como aplicar métodos de criação em design nos projetos gráficos. Para falar sobre isso, eu trouxe uma ferramenta que é extremamente atual e bastante utilizada pelas marcas, que é o Instagram. O Instagram, ele é uma rede social que foi lançada em 2010 e ele tinha como base a divulgação de fotografias. Mas, com o passar do tempo e com o passar das necessidades do usuário também, o Instagram ele foi se adaptando a essa lógica. Aí a gente tem as logomarcas da evolução do Instagram à medida que os anos se passaram, né? Então, como o Instagram ele se transformou na distribuição de conteúdo ao longo desses anos. Primeiramente, o lançamento e aquisição pelo Facebook. Inicialmente, a plataforma foi focada em compartilhamento de fotos, como eu comentei, com filtros e edições simples. Então, o Instagram era uma ferramenta muito utilizada por profissionais do ramo da fotografia e aspirantes à fotografia. A partir disso, ele foi se desenvolvendo e melhorando a distribuição do seu conteúdo. Em 2012, o Instagram ele foi adquirido pelo Facebook por cerca de US$ 1 bilhão. Depois das fotografias estáticas, vieram a inserção dos vídeos em movimento. Então, em 2013, o Instagram introduziu a capacidade de compartilhar vídeos curtos e até 15 segundos. Isso expandiu significativamente as possibilidades de conteúdo na plataforma, permitindo que os usuários compartilhassem os momentos de vídeos de uma forma rápida e fácil. Então, se antes a gente só tinha a distribuição de conteúdo por meio de fotografias estáticas, os usuários passaram a ter, então, uma versatilidade na produção e distribuição dos seus conteúdos. Em 2016, a gente teve uma nova reformulação das ferramentas dentro do Instagram, que foi o lançamento do Instagram Stories. Ele foi inspirado no sucesso de outra rede social, que foi o Snapchat, e permitiu aos usuários compartilhar momentos efêmeros que desapareceram após 24 horas. Então, à medida que a gente posta as publicações nessa ferramenta, elas ficam durante um tempo de 24 horas para, posteriormente, ninguém mais, os seus seguidores que acompanham e consomem os seus conteúdos, não tem mais acesso àquele conteúdo, a não ser que a gente destaque aquele conteúdo e deixe lá separado no perfil. Aí os seus seguidores terão a possibilidade de consumir aquele conteúdo mais de uma vez. Essa função do Instagram Story se tornou extremamente popular e mudou a forma como as pessoas utilizam o Instagram diariamente. Aí a gente tem alguns exemplos de como é utilizado, de como é produzido o Instagram Stories, certo? Dentro da própria ferramenta, a gente tem várias outras que possibilitam com que a gente possa ilustrar ou tornar mais atrativo aquele story. Não somente postar um vídeo pelo vídeo ou uma foto pela foto. A gente pode incrementar esse conteúdo. Posteriormente, o Instagram começou a pensar mais nas marcas e nas empresas. E aí eles criaram o Instagram Shopping e Checkout em 2018 e 2019. E o que é essa ferramenta? O Instagram Shopping permite às marcas marcarem outros produtos em suas postagens para vender de uma forma direta. Então, eu não sei se vocês já perceberam, você que é usuário de Instagram, não sei se você já percebeu, quando você acessa o perfil do Instagram de alguma loja, em algumas publicações, eles colocam lá a opção de você verificar o preço daquele produto que está ali naquela imagem, ou naquele vídeo. E aí você seleciona, clica no objeto, no produto, e já vai aparecer o preço. Isso possibilita uma facilidade do usuário poder ver o valor daquele produto e, posteriormente, se for do desejo dele, realizar aquela compra. Posteriormente, em 2019, foi introduzido o recurso do checkout, permitindo os usuários comprar produtos sem sair do aplicativo.
E isso, né, foi mais um avanço do Instagram que permite com que haja uma conversão melhor de compras. Porque se o usuário não precisa sair daquela ferramenta para ir a um site fazer a compra, é muito mais fácil, já é uma camada a menos que ele tem que enfrentar para poder realizar aquela compra, né? Então, quanto mais fácil e quanto mais proximidade o Instagram estiver oferecendo, né, das marcas em relação aos usuários, mais fácil vai ter uma conversão daquela compra. Também existe o recurso do IGTV e das lives, que foi inserido entre 2018 e 2020. Essa plataforma é uma plataforma de vídeos longos e verticais. Então, diferentemente do que a gente vê, por exemplo, em outras ferramentas, como é o caso do YouTube, que a gente vê um formato da tela horizontal, no Instagram a gente tem que pensar nesse conteúdo. Quando for criar esse conteúdo, ele tem que ser pensado na hora da sua captação de uma forma vertical, porque é o formato da ferramenta. A gente, quando está navegando no Instagram, a gente navega, a maioria das vezes, pelo celular, pelos dispositivos móveis. E a gente segura o dispositivo móvel de uma forma vertical. Então, é dessa forma que a gente tem que pensar na distribuição de conteúdo, desde o momento da sua captação. Além disso, as transmissões ao vivo, lives, foram aprimoradas com recursos como doações, convidados e filtros interativos. Então, esse boom das lives aconteceu muito naquele período do início de pandemia, né? O Instagram foi uma das ferramentas que apostou bastante nas lives. Em 2020, até os dias atuais, a gente teve a inserção dos Reels. E os Reels é uma maneira que o Instagram vem buscando focar para entregar o conteúdo de uma determinada conta. Então, se você quer ter um alcance maior no momento de hoje, 2024, é interessante que você invista na produção de conteúdo em Reels, porque o Instagram ele vai facilitar a distribuição desse seu conteúdo para os seus usuários, né? O nicho consumidor, o seu público-alvo que você deseja alcançar. E o Reels, ele também foi inspirado em outra rede social. Da mesma forma que o Stories foi inspirado no Snapchat, o Reels foi inspirado no TikTok, né? E toda esse boom da outra rede social. Esta função permite aos usuários criar vídeos curtos e criativos, com efeitos de música e ferramentas de edição. Normalmente são as mesmas ferramentas de edição que a gente tem para aquele conteúdo que é mais temporário, que seria do Stories. A gente costuma ter as mesmas ferramentas de edição também para o Reels. Então, é uma fonte que você escolhe diferente, são cores que a gente pode ilustrar aquele story, são efeitos, são GIFs que a gente pode utilizar tanto no Stories quanto no Reels. E aí você pode explorar bastante para conhecer essa ferramenta. E uma dica que eu dou para você também é que se você tiver que editar algum vídeo e esse vídeo for ser distribuído pelo Instagram, eu recomendo que você edite utilizando a própria ferramenta do Instagram, porque é como eu falei, o algoritmo ele vai te ajudar. Se o Instagram vê que você está utilizando as ferramentas dele próprio, ele vai distribuir com mais facilidade o seu conteúdo do que você já importar da sua galeria um vídeo já editado em outra ferramenta. Então, o Instagram ele tem colocado cada vez mais foco no conteúdo de vídeo para atrair e engajar os usuários. Por que o Instagram como principal vitrine comercial na web? Primeiro, porque ele tem uma grande base de usuários. Como eu falei no início da nossa aula, hoje ele conta com 2 bilhões de usuários ativos e aí a gente tem uma vasta gama de usuários, né, com diferentes perfis, diferentes nichos, diferentes idades, gêneros e localidades. E a partir disso você vai conseguir localizar, vai conseguir identificar o seu usuário e entregar o conteúdo de forma assertiva para ele. O Instagram ele tem uma enorme base de usuários ativos em todo o mundo, o que oferece um grande potencial de alcance para os vendedores. Isso significa que você pode atingir um público diversificado em uma grande escala. Também ele é bastante didático no que diz respeito à visualização de conteúdos.
Como desde o seu princípio, né, o Instagram ele tem uma base aí de fotografia, né? Então ele é uma rede social extremamente visual. O Instagram é uma plataforma visual ideal para mostrar produtos de forma atraente e envolvente. Com fotos e vídeos de alta qualidade, é possível destacar as características dos produtos e atrair a atenção dos consumidores. Então, à medida que ele tem essa característica de ser visual, de chamar a atenção, é muito interessante a utilização dessa rede social, porque no mundo de hoje nós temos uma sede muito grande pelo consumo de informações extremamente dinâmico. Então, quanto mais visual, melhor. Ele também conta com recursos de compra integrados, o que vem facilitando bastante as marcas e as organizações de chegar até o seu consumidor final por meio dessa ferramenta. Então, o Instagram ele oferece recursos de compra, como as tags de produtos nos posts e no Instagram Shopping, que permite aos usuários comprar diretamente nos posts sem sair da plataforma. Isso simplifica o processo de compra e aumenta as chances de conversão, que é como eu tinha comentado para você. Também tem a possibilidade de engajamento e interação. Hoje a gente tem uma distribuição de conteúdo, uma lógica extremamente ativa do ponto de vista dos usuários, né? Se antes a geração dos nossos pais, dos nossos avós, eles consumiam conteúdo por meios de comunicação mais tradicionais, como a televisão, o rádio, o jornal, eles não tinham essa possibilidade de comunicação direta com aquele veículo, diferentemente do que acontece hoje na era da internet. Então, a gente tem a possibilidade de ter ali uma interação em tempo real do que o nosso usuário, qual é a percepção do nosso usuário diante daquele conteúdo que a gente publicou. Então, a gente vai saber se teve uma atração ou se teve uma avaliação negativa por parte dos usuários à medida que a gente publica aquele conteúdo. Também temos a segmentação de público. O Instagram ele oferece opções avançadas de segmentação de público para os anunciantes, permitindo direcionar os anúncios para pessoas com interesses específicos. Então, essa questão é muito o trabalho do algoritmo, né? Você está lá navegando no seu Instagram e você curte um vídeo de cachorrinho correndo num jardim, num campo de flores. Quando você curte aquele conteúdo, o Instagram vai entender que aquele conteúdo é atrativo para você. Então, a partir disso, ele vai trazer novos conteúdos semelhantes àquele para poder fazer com que você passe mais tempo ali dentro, né, do Instagram, que essa é toda a proposta dele, né, fazer que o usuário passe mais tempo conectado utilizando aquela rede social. Então, a segmentação de público vai fazer com que os anunciantes tenham um direcionamento melhor para os usuários que ele pretende entregar aquele conteúdo. Então, existem umas ferramentas para quem tem Instagram profissional que eles conseguem selecionar exatamente o público que ele quer alcançar, né? Os posts patrocinados, e o Instagram vai facilitar a entrega daquele conteúdo para eles. Então, ele vai selecionar a idade. Eu quero entregar um conteúdo de 18 a 25 anos para meninas que são de uma determinada cidade. E aí o Instagram ele vai fazer esse funil e vai entregar esse conteúdo para esse público. Então, essa é a parte da segmentação de público. Também temos as tendências de compras. Muitos usuários utilizam o Instagram para descobrir novos produtos e tendências de compras. Com o uso de hashtags relevantes e conteúdo atrativo, é possível capturar a atenção desses consumidores em busca de produtos interessantes. Então, uma das estratégias que eu também recomendo que você utilize, né, se você tem aí a sua empresa, a sua marca, você pode utilizar hashtags relacionadas àquele produto para poder fazer com que as pessoas encontrem o seu produto de uma forma mais fácil. Porque existe a ferramenta de busca lá no Instagram, em que ele vai digitar, por exemplo, maquiagem, hashtag maquiagem. Então, vários conteúdos vão aparecer ali para aquele objetivo daquele consumidor. Tem também os influenciadores e parcerias, né? É uma aposta das marcas que vem utilizando colaborações com influenciadores e parcerias. É uma plataforma popular entre influenciadores digitais
que podem ajudar a promover produtos e impulsionar as vendas por meio de parcerias estratégicas. O marketing de influência no Instagram pode ser uma maneira eficaz de alcançar o público qualificado e aumentar as vendas. Então, quantos de você que está me assistindo agora não comprou um determinado produto ou adquiriu um determinado serviço por influência de alguma personalidade ter recomendado aquele produto ou serviço, não é verdade? Espero que vocês tenham gostado da primeira unidade da disciplina de Criação e Produção para Materiais em Mídias Digitais. A gente continua na unidade 2 e eu espero você lá.